Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Franci Dalva, mas para muitos Dalva, eu sou assistente social e sempre trabalhei na área organizacional. Eu criei esse canal atentamente para falar sobre os cuidados, é claro, com a nossa saúde mental, que é algo que está muito presente na atualidade. Mas também eu criei esse canal como uma oportunidade para falar sobre a atuação do assistente social na área organizacional. E eu estou muito feliz porque nos últimos 2 meses eu tenho visto que várias pessoas estão me acompanhando, estão compartilhando meus conteúdos nas redes sociais, estão assistindo meus vídeos aqui no YouTube e sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal porque é muito importante, compartilhem, deixe seu like e vamos falar muito dessa área de atuação que é a área organizacional, que a gente precisa ocupar esses espaços, que é um espaço gigantesco e a gente precisa inserir mais profissionais de serviço social nas empresas. Ok, pessoal? E hoje eu vim aqui para falar sobre 2 metodologias que é super importante e necessário para os assistentes sociais, para que você busque conhecimento. Essas 2 metodologias, elas estão sendo muito utilizadas, principalmente em diagnóstico de ISG, tá? Quem ainda não assistiu meu vídeo falando sobre ISG, tem uma live também que eu falo bastante sobre ISG, ou ISG, né? Que é uma sigla em inglês. Então, assim, se você quer saber mais, pesquise, tá? Eu falo sempre que esses meus vídeos aqui são vídeos para que vocês possam despertar o interesse pelos temas que eu falo. Então, hoje eu trouxe aqui 2 metodologias que eu acho extremamente fundamental, que todos os assistentes sociais precisam conhecer, que é a matriz de materialidade, quando a gente fala de análise do ISD. Então, é super importante, pessoal, se vocês nunca ouviram falar sobre a matriz de materialidade, pesquise no YouTube. A matriz de materialidade nada mais é do que a metodologia utilizada para priorizar os temas de ISD relevantes de uma operação, de uma empresa. Essa metodologia, ela combina os interesses das empresas e das partes interessadas. Então, assim, é uma metodologia extremamente estratégica para se utilizar nas empresas. E aí, com isso, essa metodologia também ela é muito atrelada aos ODS. Quem ainda não conhece os ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foi lá um pacto com a ONU, né, numa agenda com a ONU, pesquisem também, porque falar de ESG e não conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também fica muito sem sentido. Então, vocês precisam buscar também esse conhecimento sobre os ODS. E aí, pessoal, vale também a gente entender que a matriz de materialidade, ela serve para as prioridades. Como que você vai trabalhar, como que você vai priorizar os temas dentro da tua empresa. Então, você é um profissional, um assistente social, que foi trabalhar numa empresa na área de ISD. O que você precisa conhecer? O que você precisa saber dessa empresa? Primeiro, você precisa conhecer o negócio dessa empresa. Precisa entender como que funciona a engrenagem dessa empresa. A partir daí, quando você conhece o modelo de negócio, quando você conhece o produto da sua empresa, fica muito mais fácil para você fazer essa análise. Então, para você entender quais são os aspectos ambientais que você precisa trabalhar, quando a gente fala de um ESG de forma geral, tá? Quando você fala, por exemplo, dos impactos que aquele negócio está causando na comunidade ao redor, em torno daquela empresa, e aí você precisa trabalhar a responsabilidade social que está no pilar S. E aí, quando você fala também de questões de discriminação, de questões que envolvem legislações como crimes raciais que acontecem muitas vezes dentro das empresas, isso a gente envolve o compliance. Então, assim, é tudo interligado. Então, o ISD é algo muito bacana de se trabalhar, porque ele trabalha as questões sociais, as questões ambientais
e as questões de governança de uma forma muito interligada, porque uma coisa acaba impactando a outra. Então, a matriz de materialidade, ela vai te nortear para as prioridades que você precisa olhar dentro daquela organização. Então, não tem como, por exemplo, eu falar aqui para vocês, eu posso até dar exemplos, mas cada organização, cada empresa, ela é única. Então, você, enquanto profissional, você tem esse desafio de conhecer, de analisar, de dar esse diagnóstico da tua empresa para a tua gestão, para a tua liderança, para a diretoria da empresa, enfim. Então, é muito importante vocês conhecerem a matriz de materialidade, a metodologia que é utilizada para a gente entender as prioridades daquela organização onde você está inserida, ok? Outra metodologia, pessoal, que é muito importante na atuação do assistente social dentro das empresas é o SWOT, ou FOFA para o português, né? O SWOT é uma sigla em inglês, mas que para o português significa força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por isso, FOFA, né? Essa metodologia, ela é essencial para o assistente social. Por quê? Porque o assistente social, as nossas demandas, elas são demandas infinitas, elas são demandas complexas. E muitas vezes, nós, enquanto profissionais, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer resolver o problema do mundo. E a gente não vai conseguir. E a metodologia SWOT, ou a FOFA, né? Vamos falar de FOFA porque no mundo organizacional as pessoas adoram essas siglas em inglês, sabe? Tudo é em inglês, mas eu gosto mesmo é do português. Então vamos falar. A metodologia FOFA, ela vai te direcionar justamente para aquilo que é possível fazer. Porque quando você usa a metodologia FOFA para identificar as suas demandas dentro de uma empresa, você precisa avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, os internos, as demandas internas e os impactos internos e externos. Então, tem certas coisas que fogem, né, das possibilidades de a gente conseguir resolver. Então, por exemplo, quando a gente avaliava lá a questão da pandemia, a pandemia era algo muito além. Então, a gente podia fazer algumas ações de suporte dentro das organizações, mas a gente não conseguia resolver. Então, a gente tinha lá as medidas, né, preventivas, tínhamos lá todas as questões de prevenção da Covid dentro da organização, mas era algo que fugia do controle. Então, o assistente social, ele precisa entender que nem sempre ele vai conseguir resolver tudo. Então, é muito importante que a gente identifique as demandas que, de fato, a gente tem gestão, a gente tem possibilidade de resolver. Porque tem situações que dependem do diretor da empresa, tem situações que dependem de toda uma questão da gestão da empresa. Outras dependem da questão externa. Então, o que você, enquanto assistente social, o que você consegue fazer dentro da tua organização que você vai conseguir, através do teu trabalho, mostrar resultados para a empresa. Isso é importante, por isso essa metodologia é importante, porque senão você fica gastando energia em situações que você não vai conseguir resolver. E aí vai ser frustrante, vai ser decepcionante às vezes, né? Mas a gente precisa entender o que é possível fazer. Trabalhar dentro das possibilidades da atuação do assistente social e não fugir disso, não querer abraçar o mundo, não querer resolver o problema do mundo, porque a gente não vai conseguir. Eu sei que a nossa profissão é uma profissão muito voltada para os direitos, para as conquistas, de luta, tudo isso. Mas a gente também precisa usar um pouquinho o racional, a gente precisa usar metodologias para direcionar o nosso trabalho para que a gente consiga ter sucesso e bons resultados atuando no mundo organizacional. Essa foi minha dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha. É muito importante a gente divulgar esse trabalho, falar bastante da atuação do assistente social nas empresas. E eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.